Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quinto episódio de Lizzie Story. A polícia está de tocaia na casa da Lizzie, né? Depois que ela deu a ocorrência do Dewey, tá perseguindo ela. Ele consegue roubar ali algumas coisas, né? Do Scott, né? Alguns manuscritos ali. E ele liga pro professor e dá a entender que ele entrou na casa da Lizzie, né? Ele não diz pro professor isso, mas ele pergunta como que ele conseguiu as coisas em si. Sabendo disso, ele fica muito preocupado, né, e pergunta se ele fez alguma coisa à esposa do Scott. Então a gente tem um flashback da Lizzie, né, ali no escritório do Scott, e ela o vê em transe, né, ele tá lá em Boia Moon, né, então como a gente já tá começando a pegar as coisas assim, e aí ela tenta trazer ele de volta, e ela consegue, né, com um pouquinho de esforço ali, mas consegue trazê-lo de volta. E aí ela, para poder fazer isso, né, fazer essa conexão com ele, ela abre as torneiras até transbordar e tenta se conectar ao Scott, né, trazendo, chamando ele de volta. E aí mostra um flashback, né, do Scott, né, a gente sabe que ele enterrou o irmão dele sozinho, né, mas a gente não sabe, assim, como que foi a morte do irmão dele. Lembra que eu comentei que eu tava muito curiosa para saber, né, como é que foi isso, porque as coisas do Stephen King são, né, um pouquinho tensas, né, a gente sabe, né, em algumas mortes aí, né, como é que é descrita. Ele diz pra Lizzie, né, nesse flashback, que o pai dele que matou o irmão, mas não foi uma questão de assassinato, foi mais uma questão de libertação, pois o irmão do Scott estava com o mal, né, então ele começa a descrever. E aí uma vez o Scott estava em casa só com o Paul, e o Paul virou, parecia que era outra pessoa e foi atacar o Scott. E tanto que o pai dele conseguiu ali dar uma imobilizada, e só que machucou o Scott, né? O Scott ficou com uma marca bem feia na perna. E aí o pai dele falou que ele está com mal. O pai decide, né, na fazenda deixar o Paul amarrado, né, e fala pro Scott não libertar o irmão, porque não é mais o irmão dele, né? Então meio que se ele se soltasse, poderia não estar mais vivo, né, o pessoal ali. E o Scott, né, detalha, né, falando pra Lizzie que foram 3 semanas muito difíceis, que um dia o seu pai não tava em casa e o Paul tava tentando convencer ele, né. E aí, no episódio, a gente começa a perceber a aparência física do Paul começa a mudar, dá uma boa envelhecida, tá? Parece até que ele é uma pessoa bem velha, então ali os dentes começam a mudar, ele começa a se transformar. A gente não via isso porque demorou um certo tempo para isso acontecer. E mais o Paul, ao mesmo tempo que ia enfraquecendo, ele tinha uma força sobre-humana, né? Então ele ficou amarrado por corrente, né, esse tempo todo, porque era a única coisa que conseguia prender ele ali. O Paul conseguiu se soltar ali das correntes, né, e o Scott não sabia o que fazer, né, porque o Paul logo pegou o Scott e o pai ficou apavorado se matava um filho ou se perdia o outro. E aí ficou nesse grande dilema. Meu Deus, imagina o que tinha que estar acontecendo na cabeça desse homem para poder fazer essa decisão. E depois de, né, óbvio, a gente sabe que o Paul morreu, né, então o pai do Scott matou ele. Mas depois que ele foi morto, a aparência dele voltou ao normal, né, parecia, né, como o Scott comenta, ele estava libertado. Uma coisa interessante que o Scott comenta pro pai dele, que agora o Scott pode levar ele em Boia Moon, porque ele não é mais uma âncora. Aí eu fiquei meio intrigada com essas coisas assim. Mas a gente vai, né, sabendo mais das coisas com o decorrer dos episódios, ali nos detalhes também. E nos diálogos, principalmente os diálogos são muito importantes nessa série, nossa senhora. E eu recapitulo aqui com vocês que teve um episódio, né, que o Scott estava falando com a Lizzie, que a Lizzie ela era uma âncora, né, que ela podia percorrer nos dois mundos. Então, como o Paul estava morto,
acho que podia dizer que ele não seria mais uma âncora, né? Então eu acredito que seja essa a descrição de âncora na série. Sabe, né, que o Scott enterrou o Paul lá em Boiamon, que tem um túmulozinho, né, e a cruz, né, com o nome dele. Tem um flashback com a Amanda, que a Amanda comenta com a Lizzie sobre a pá. Aquela pá que aparece, né, nos episódios aí, e apareceu também no trailer. E aí tem a ver também com as pistas que o Scott deixou pra Lizzie, né? Lembra aquele caça-tesouro, né, que ele sugere pra ela, acho que desde lá do primeiro episódio? Então, tem a ver também com essa pá aí. E aí a Lizzie faz um entendimento ali que não é o Dewey, e sim a Amanda, né? Então a gente vai tentar entender o que a Amanda tem a ver aí com esse universo aí todo. Meio sem entender essa parte, mas sim, quem souber entender, responde aqui nos comentários, porque eu vou adorar. E se você tá assistindo a série, comenta aqui também. Então a Lizzie, né, no presente, lembra que já esteve em Boiamon, né? Eu não sei, acho que alguma coisa bem traumática aconteceu para ela poder, né, retrair essas memórias, né? Pode ser até a questão da morte do Scott mesmo, contra o Scott, né? E aí meio que passa eles assistindo o casamento deles e a banda lá tocando, só que as pessoas no lugar ali em Boiamon estavam mandando ela ficar quieta, porque, né, qualquer barulho ali podia, né, o garoto espichado podia ouvir, né? A gente tá tentando entender ainda desse garoto espichado aí. E é uma coisa bem intrigante, né, ali nos personagens secundários. Um homem ali em Boiamon falou que ali não era o lugar dela. Então o que a gente pode entender? A Lizzie tá viva, ok. Scott tá morto, então ok, ele tá ali ainda. Então eu acredito que aquelas pessoas ali, né, não estão mais fisicamente, né, pertencente ao nosso mundo, né, que eles já partiram e estão esperando ali. Acredito que é como se fosse o quê? Um limbo. Pode ser também. Ela diz que vai embora, mas que vai voltar ali, né? E aí, né, a gente tem outro flashback que antes do Scott morrer, ele contou pra ela como que ela fazia pra ir pra Boiamon, né? Que tem, né, um percurso ali, né? E aí temos um flashback ali do Scott tentando sair de Boiamon e o garoto espichado correndo atrás dele. Ah, eu fiquei bem tensa nessa parte. O Scott diz que a manta, aquela amarela que a Lizzie tava, era uma âncora, né, que os dois puderam voltar. Que, né, ela pode levar artefatos, né, objetos para Boiamon e pode, né, com eles voltar para o mundo normal. E ela entende como que ela pode voltar, né, agora que ela sabe de tudo, assim, de tudo até certo ponto. E, como eu falei, a pá é importante. Então ela leva a pá para Boiamon, né, fazendo com que seja uma âncora para conseguir voltar para o nosso mundo depois. E assim termina o episódio, gente. Esse episódio foi bem louco. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Beijos.